STF descondenou o Lula, certo? Porque diz que ele foi condenado no município errado. O CEP errado, vai. Não importa o crime, o que importa é o CEP ter mais valor que o crime. Porém, tiveram 30 delações, 32 juízes o condenaram, 80 milhões em propinas, mais de 3 evidências contra, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na Vara Criminal de Curitiba. Foi condenado de todas as acusações. Aí o Supremo resolve dizer que o CEP não era lá para ser julgado. Isso é a maior vergonha jurídica que o nosso Brasil já teve. E ninguém no Brasil suporta isso. Tanto é que esse descondenado continua preso pelo povo. Ele não pode andar nas ruas. Tivemos agora o presidente nosso da República, Jair Bolsonaro, lá em Caruaru, em várias cidades que ele foi lá. Era uma multidão de gente na rua. E o Lula? Onde ele estava? Ah, ele estava dentro do hotel. Não desceu, deputado Adelino, nem para tomar o café da manhã no salão, para não ser vaiado, com medo do povo. E saiu escondidinho no carro para um movimento fechado que o PT fez para ele. Aqueles com pão de mortadela e artistas de esquerda que vão cantar para chamar a gente. Essa é a vergonha descarada das pesquisas compradas, infelizmente, por algumas empresas. Datafolha já virou piada, que dizem que o Lula está na frente, porém, o Datapovo, o povo na rua, a gente só vê a favor do presidente Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes, fake news das pesquisas, o senhor vai se calar? Ou vocês vão querer dizer lá na frente, numa suposta fraude nas eleições, a pesquisa já dizia, pesquisas mentirosas que não mostram a realidade. Eu nunca vi um candidato, principalmente a um cargo executivo, ficar com medo do povo, longe do povo. O Lula é um prisioneiro do povo brasileiro. Todos sabem o mal que ele causou ao nosso país. Ele saqueou, roubou, mentiu, falou mal do Brasil lá fora. Essa cambada comunista. Presidente, primeiro eu queria agradecer o deputado Coronel Armando, que subscreveu o requerimento nosso aqui para ampliar esse debate das relações de Lula com o PCC, inclusive, né, na delação do Marcos Valério, que trata de dizer que cerca de 100 milhões de reais foram lavados e direcionados para financiar campanha de parlamentares, candidatos do Partido dos Trabalhadores. Dizer que esse tema sim é pertinente a esta comissão, vide que o PCC é uma organização transnacional, inclusive tem acordo, né? O PCC, ele domina a rota do tráfico e das armas por Foz do Iguaçu, e o Comando Vermelho, originário do Rio de Janeiro, domina a entrada ali por Porto Murtinho, um pouquinho mais ao norte. Sem contar que ainda há outras rotas, né, vindo aqui dos maiores produtores de cocaína, Bolívia, Peru e Colômbia. Também colocar aqui o pingo nos is, dizer que o Lula não foi absolvido, mas sim através de uma manobra jurídica, né? Agarrada muito à técnica, foi dito que o seu processo foi feito no local errado, que não deveria ser Curitiba, mas sim São Paulo ou Brasília. Mas nada disso, presidente Carolina Detoni. Diz que Lula foi absolvido. Muito pelo contrário. Nunca na história desse país, nenhum juiz absolveu Lula. Ele foi condenado em primeira instância, o PT reclamou que era o Sérgio Moro na perseguição. Quando foi para a segunda instância no Tribunal Regional Federal, ele acabou sendo a pena majorada. E depois, ainda nas instâncias superiores, nenhum juiz diz que Lula foi absolvido. O que ocorre é que ele foi beneficiado pelo Instituto da Prescrição. Passado determinado tempo, sem a condenação, o Estado perde o direito de processá-lo. E foi isso que aconteceu. O que é muito diferente de dizer que ele foi absolvido, em que pese a esquerda forçar essa narrativa que não tem qualquer conexão com a realidade. Além disso, em recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, proibindo alguns perfis de relacionar o PT com o PCC ou Lula, enfim, esse tipo de relação, ela foi uma decisão pontual. E aqui vale a pena destacar que na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele não impediu de maneira genérica que fosse censurado, vamos assim dizer, as pessoas de falarem dessa relação do Lula com o PCC. Ele deu uma decisão pontual em que cerca de 8 perfis foram obrigados a retirar a postagem, porque, segundo eu tenho informação, ele se agarrou à técnica, dizendo que esses perfis falaram a palavra prova, e só é prova aquilo que passa pelo devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Como não foi o caso ainda,
a delação do Marcos Valério para a Polícia Federal, ela foi homologada pelo ministro Celso de Mello, mas ainda há a chance de defesa do Lula, o ministro Alexandre de Moraes disse que não pode se falar, então, ainda em prova, que isso não seria realidade. Enfim, é uma técnica, é até difícil de explicar para a população em geral, mas isso não impede que as pessoas comentem a delação do Marcos Valério, bem como esse Congresso Nacional, como poder independente que somos, de investigar. A CPI, ela é uma atribuição do Congresso Nacional e ela poderia muito bem ser aberta para trazer à luz e dar chance de defesa ao Lula para provar que ele não tem relação com o PCC, para provar que ele não tem relação com as Farc. Eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso. Vide que, por exemplo, as Farc e o PT estão involucradas desde o nascimento do Foro de São Paulo. Em 1990, quando foi criado o Foro de São Paulo, que é um grupo que abarca partidos de esquerda, e ali está o PT, a carta, na abertura do Foro de São Paulo, que foi lida, era uma carta de um dos líderes da Farc. Então, uma relação muito íntima. E pior ainda mais se nós formos olhar a delação que o Hugo Carvajal, o cara da inteligência do Hugo Chávez, está fazendo lá na Espanha. E se Deus quiser, será extraditado para os Estados Unidos e essa bomba vai chegar aqui no Brasil, quer a esquerda, quer não. Hugo Carvajal falando que, inclusive, embaixadas estavam envolvidas na distribuição de dinheiro da cocaína. Isso é gravíssimo. A gente tem uma pessoa que não só movimentou 8 trilhões de reais com a sua quadrilha, isso são números da Lava Jato, a quadrilha do PT movimentou 8 trilhões de reais, para que as pessoas nos entendam, isso é mais do que o PIB do Brasil do ano inteiro, mas também estão envolvidas com as Farc. Agora o Marcos Valério, uma pessoa de dentro, né, que conhece muito íntima do pessoal do PT, falando, o que é diferente de eu, Eduardo Bolsonaro, que sou opositor do Lula, falar, o Marcos Valério falando dessa relação. Então, presidente, feitos esses esclarecimentos, dizer da pertinência dessa matéria, dizer que o Lula não foi absolvido, que nada impede desse Congresso de investigar e aprovar esse requerimento, que inclusive foi aprovado, e mais uma vez as portas estão abertas para que, se o Marcos Valério quiser vir aqui, para que ele fale. Inclusive, seria muito bom para a segurança dele, o PT que tem aí indícios de ter encomendado a morte do ex-prefeito Celso Daniel, que inclusive foi torturado. É um absurdo a Polícia Civil de São Paulo ter dito naquele momento que tratou-se de um crime comum. Ninguém é sequestrado, torturado e depois as 8 últimas pessoas tiveram contato com eles igualmente assassinadas. Isso está longe de ser elucidado e, se Deus quiser, o Ministério Público pode ainda reabrir esse caso. Então é isso daí, presidente. Muito obrigado, Carolina Detoni. Sigo sendo um apreciador da senhora. O eleitor catarinense vai ter um grande problema, porque tem aqui a senhora presidindo essa comissão, o coronel Armando, que subscreveu e aprovou o requerimento. Então, realmente, vocês são duas pessoas que ajudam e muito a quebrar essa narrativa do monopólio da esquerda. Parabéns ao senhor. Para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Uai, seu app de vídeos curtos.